Antes de examinar as ficções, eu quero fazer uma observação. A separação dos poderes clássica está hoje relativamente superada pela necessidade para a governança da colaboração entre os poderes, principalmente entre os poderes políticos, de acordo com a Constituição, que são o Executivo e o Legislativo. Ora, essa colaboração é extremamente difícil no regime presidencialista, porque no regime presidencialista, especialmente na modalidade adotada no Brasil, de profunda influência do positivismo, o presidente da República tem poderes muito largos, mas, graças a Deus, o Brasil é um Estado de Direito também. E como é um Estado de Direito, o Executivo, se tem esses largos poderes, ele está limitado pela lei, pelo Estado de Direito, a lei, a igualdade e outros princípios desse mesmo naipe. Essa conciliação é muito necessária e, sem dúvida, já tem até um esboço que dura já quase 60 anos, que é a Constituição Francesa de 1958, que cria, no fundo, um sistema, basicamente seria um semipresidencialismo, como nós temos aqui em Portugal uma outra vertente, que é o semiparlamentarismo. Na tradição brasileira, exatamente por causa desse destaque que ganha o presidente da República numa eleição direta, eu considero que o futuro está numa colaboração entre os poderes num sistema do tipo semipresidencialista. O presidente da República sendo um árbitro dos conflitos e o governo ter sido presidido por um gabinete que seja responsável pela política nacional perante o Congresso. O que eu vejo nisso é que, estando nas mãos de um presidente de conselho a ação política imediata, esse sistema necessariamente vai importar um apoio e uma adequação da maioria parlamentar aos projetos do governo. E, por outro lado, o presidente da República não perde a sua importância, porque a ele vai caber uma série de decisões que são cruciais, digamos, a longo prazo. Nessa ideia se implica um pouco a ideia de que há problemas e objetivos nacionais de longo prazo, problemas e objetivos nacionais de curto prazo. Haveria, então, um semipresidencialismo que já foi até discutido no seio do CONJUR e no seio exatamente do programa do ministro Gilmar Mendes. E eu até tive a honra de fazer parte desse programa junto com o presidente Temer. Assim, infalivelmente, nós teremos que passar para essa colaboração. E eu acredito que ocorrendo essa colaboração, o Poder Judiciário voltará ao seu campo normal, que é fazer justiça, mas especialmente limitar o controle de constitucionalidade àquilo que é essencial. Hoje, com o sistema nosso, que adquiriu alguns defeitos em decorrência, por exemplo, da Covid, a situação se complicou, mas, evidentemente, o Poder Judiciário não é um poder político e não cabe a ele decidir em nome do povo, sim, mas em lugar do povo. Os outros dois poderes que são poderes eleitos. Daí a distinção entre poderes políticos e poderes não políticos. Os poderes políticos são aqueles que vêm da eleição direta por parte do povo. Até eu saliento um outro elemento, que é uma coisa que só se percebeu depois de um certo tempo. Nós temos no mesmo dia, por exemplo, uma eleição do presidente da República. A troca de opiniões a respeito disso visa um ambiente muito amplo.
Nós temos, por exemplo, uma eleição para os senadores em que pesa o interesse do Estado, e nós temos uma eleição de deputados que, naturalmente, estão preocupados com outras ideias e cada um, evidentemente, defendendo os interesses de um grupo de eleitores. Então, surge uma situação relativamente incoerente com a atual, porque o presidente da República ganhou a eleição, embora com um número pequeno de diferença, e o partido dele não é nem sequer o primeiro dos partidos. E coalizão exige uma adequação e uma contenção que nem sempre ocorre. É claro que isso se reflete na judicialização da política, e a judicialização da política tende a politizar o judiciário. A responsabilidade, sem dúvida, existe. Agora, há certas questões, as chamadas questões de costume, por exemplo, são extremamente delicadas e, com isso, o debate precisa amadurecer. Também invoco de novo a Constituição. A Constituição tem a ação de inconstitucionalidade por omissão, mas não autoriza ninguém, a não ser o Legislativo, e desempenhar essa tarefa. Aí existe o problema, então, da ocasião. Quando as coisas precisam estar, de certa forma, maduras para que sejam aprovadas no Congresso, ainda que o presidente da República não pretenda. O presidente da República, como eu procurei mostrar, é eleito por um critério político diferente do que os deputados e os senadores. Embora a eleição seja no mesmo dia, há muitos anos que não ocorre mais o famoso presidencialismo de coalizão. Há muitos anos. Que hoje há coalizões instáveis e é notório, para quem acompanha, que frequentemente a base do presidente da República vota contra o presidente da República.